vocês? Nós estamos aqui reunidos no nosso culto drive, dentro de um tempo em que está se tornando cada vez mais escasso adorar ao Deus vivo. Por isso, levanta a sua voz e presta a sua melhor adoração a Ele aí onde você estiver, por favor. Nós estamos em um tempo onde a igreja tem sido perseguida, porque o eufemismo que foi pregado e ensinado neste nosso Brasil ensinou que para ser cristão ou para ser crente, você precisaria ser uma pessoa totalmente desprovida de argumentos, ou desprovida de efeitos, ou de certezas. Essa semana eu estava conversando com um político e ele disse: infelizmente o nosso povo não aprendeu a ir para o confronto. Ou seja, nós como povo, uma das maiores influências do Brasil, como um povo cristão que crê na Bíblia e em Jesus Cristo, sendo católicos ou evangélicos, ou até outros que professam outro tipo de fé, mas professam que Jesus Cristo é o Senhor, que temos até o poder de mudar um país, temos até o poder de colocar um presidente da república, temos o poder de nos unirmos. Infelizmente hoje estamos divididos. Na verdade não estamos hoje. O que está sendo mostrado nos dias de hoje é a falta de união de um povo que se dizia unido. Infelizmente nós estamos vivendo em tempos onde estamos percebendo que o povo se aproveita muitas vezes da boa vontade do bom cristão e infelizmente só aponta o dedo para os maus testemunhos daqueles que são maus e se dizem cristãos. Por isso, eu quero que você deseje nessa noite, tenha o desejo nessa noite de ser um verdadeiro crente. A Bíblia fala de vários tipos de crentes, mas dois nos quais nós podemos dedicar o nosso tempo hoje de maneira muito incisiva, se chamam o crente, eu dou o nome de o crente fermentado e o crente sem fermento. Jesus usou muito esse trocadilho falando a respeito do fermento. Crentes que são fermentados, tem o fermento dos fariseus, tem o fermento de Satanás, tem até uma casca, uma aparência, mas realmente não sabem o poder que existe neles, porque o evangelho e a cruz neles é poder. E temos aqueles crentes que também são sem fermento, e por serem sem fermento acabam sendo odiados e até julgados por esses que andam com o fermento dos fariseus. Jesus nos alertou claramente sobre isso. Diga: Jesus me avisou. Diga: na nossa agenda está tudo avisado. Amém, querido? Jesus nos avisou claramente sobre isso, e claramente sobre tempos que viriam, e que nós iríamos viver os tempos que estamos vivendo hoje. E Jesus não nos deixou na mão. Ele também nos ensinou e nos mostrou a forma que nós deveríamos viver. E nós estamos vivendo nada mais, nada menos do que na iminência de uma volta, da volta de Jesus. Eu não quero entrar aqui na discussão se ele volta antes da fornalha, no meio da fornalha, depois da fornalha. Eu só sei que aquele que é cristão de verdade espera Jesus voltar todos os dias da sua vida. Quem aí espera? Faz barulho, deixa eu ver. Quem aí espera Jesus voltar todos os dias da sua vida? Faz barulho direito aí. Espera aí, deixa eu acordar os músicos aqui. Todo espírito de evangeliquez sai de vocês em nome de Jesus. Pelo amor, hein? Eu sei que o Vitor matou tudo aqui, mas tá louco, hein, gente? Sou eu, gente. Fala, por favor. Eu vou fazer de novo, porque eles estão melhor que vocês, tá bom? Aqueles que são cristãos de verdade, se manifesta aí, deixa eu ver. Tá chegando. Aliás, é isso aí. Aliás, eu recebi um presente hoje, essa semana,
uma camiseta da nossa torcida organizada, que o pessoal que faz as bandeiras aí. Cadê a camiseta, gente? Cadê a camiseta? Pedi para ficar. Tô falando aí, a nossa fala. Olha aqui, ó. Falaquita. Olha essa camiseta, gente, que coisa linda. Torcida organizada do Alvo. Eu fiquei sabendo que tem pessoas recebendo Jesus por causa dessas bandeiras, é verdade? Aleluia, glória a Deus. Se existe uma torcida organizada aqui, é a torcida que espera a volta de Jesus. Deixa eu ver se tem torcida organizada do Alvo aí, deixa eu ver. Aquele que gritar mais alto vai ganhar. Grita mais alto, deixa eu ver. Vocês nem esperam eu terminar de falar. Aquele que gritar mais alto vai ganhar. Um Deus te abençoe, querido. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal ali que tá, pessoal, é só pedir para Carla, tá bom? Quem quiser adquirir. E parabéns pelas bandeiras e por tudo. Nosso culto já tem gerado expectativa e emoção e tem ensinado muitas igrejas que têm copiado, e o que é bom precisa ser copiado mesmo. Nós precisamos nos manifestar, nós somos um povo feliz, amém? Todos aqui são felizes por estarem adorando a Jesus aí? Deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar com você hoje sobre algo muito importante, que é a dádiva de viver nesses dias. Nós estamos vivendo dias, abaixa um pouquinho para mim aqui o retorno, do teclado, nós estamos vivendo dias realmente em que as pessoas estão sendo cada vez mais ludibriadas. Nós estamos no tempo onde as pessoas vão cada vez mais querer ouvir as coisas gostosas e cada vez mais vai ter gente entregando essas coisas gostosas. Nós estamos vivendo dias onde, se possível, Satanás vai enganar até os eleitos. E nós estamos vivendo dias também, nós estamos nas preliminares da volta de um Jesus verdadeiro que vem buscar os seus. E nós temos tentado ser os crentes verdadeiros, os crentes que realmente adoram a Jesus pelo que Ele é e não só para receber. Não digo que tenhamos alcançado, mas uma coisa nós fazemos, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus que espera por nós, amém? Nós sabemos que não merecemos. Essa semana ainda eu estava conversando com uma filha na fé e ela falou: bispo, eu não mereço o inferno. Eu falei: merece sim. Aí ela falou: sério? Eu falei: sério, e eu também mereço o inferno. O que eu não mereço é o céu, mas Jesus me fez merecer. Por Ele, não por mim. Jesus nos fez merecer. Por Ele, não por nós. Porque a graça dEle nos basta. E é nessa graça em que nós nos apoiamos e adoramos esse Jesus. Você pode levantar sua voz e adorar esse Deus essa noite? Agora, essa semana eu fiquei muito feliz. Muitos batismos. Glória a Deus, muita gente se batizando. Uma igreja viva, uma igreja que está salvando vidas, ainda que com, de repente, cadeias nos prendendo. O apóstolo Paulo, quando chegou em Roma, foi preso. Então deixaram que ele ficasse preso, mas numa prisão domiciliar. O pessoal da igreja o sustentou durante esse tempo. E então ele recebia as pessoas em casa. E quando ele recebia as pessoas em casa, ele ganhava as pessoas. Mas teve um tempo em que o apóstolo Paulo tentou receber os judeus, os fariseus, os saduceus, aqueles que eram os crentes da época. Mas, numa tentativa frustrada de tentar convertê-los, Paulo desistiu e falou: olha, Deus me avisou que vocês seriam cegos, surdos, mas eu vou pregar para quem quer. Então Paulo começa a pregar para muita gente, converter muita gente que não queria uma religião, mas queriam verdadeiramente ser crentes no Senhor. Quem aqui deseja ser crente no Senhor aí? Nós estamos vivendo uma verdadeira Roma, numa nova Roma. Aliás, diante do sonho de Nabucodonosor, lá na Babilônia, daquela estátua que ele viu, os pés dela, onde se misturavam 10 reinos, é mais ou menos isso. Aliás, é isso que nós estamos prestes a viver nesses dias. Uma nova Roma, com novos Césares, com novos títulos, com novos ou com um governador do mundo todo. E nós estamos nas preliminares para isso também. E por isso, nós devemos tomar o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo preso, mesmo impedido, até o final da sua vida, ganhou vidas para Jesus. Quem aí quer ganhar vidas para Jesus? Levanta a mão aí, faz um barulhinho aí, deixa eu ver. Agora eu quero falar a respeito disso a semana que vem. Hoje eu quero falar de um assunto muito gostoso. Eu estava vindo para falar de Paulo.
Mas Jesus mudou tudo na última hora. Eu quero que coloque no telão aí o testemunho de uma mocinha que se converteu no Alvo e se batizou e falou um pouquinho na internet. Isso me motivou muito e eu pedi para a produção colocar aí no telão para mim o testemunho dela. Eu quero começar hoje falando a respeito disso, desta pureza. Por favor, produção, coloca para mim no telão. Hoje eu vim aqui falar uma coisa séria. Hoje é dia do meu batismo e eu tô, muito feliz com isso. Mas uma coisa que tá me incomodando, que o Espírito Santo disse pra mim, que é pra eu pedir perdão pra todo mundo. Então eu vou passar esse vídeo dos status por não ficar precisando escrever. E você que tá assistindo, sinta honrado. Na verdade, honrado não, né? Porque é uma obrigação minha. Eu quero pedir perdão por eu ter falado palavrões junto com você ou brigado com você, não sei. Mas é isso, eu queria... Ai, eu tô muito feliz, sério, eu tô muito feliz. Foi tão simples esse testemunho, mas foi tão puro. Porque eu lembro de quando um homem chamado Dani Bonilla deu uma profecia, entregou uma profecia no começo desse ministério, e ele disse que nós não precisaríamos pregar uma palavra diluída, porque as pessoas viriam do mundo e não iam querer ter vontade de voltar para o mundo, porque elas teriam saído do mundo. Ou seja, elas teriam saído da podridão. Elas já haviam provado a podridão. E hoje isso realmente é uma verdade no Alvo. Como nós trabalhamos e o Senhor nos usa para tirar pessoas da podridão. E as pessoas vêm de um lugar que, se você contar o passado de todo mundo, sai sangue. É muito pesado. E glória a Deus por isso, porque isso é provar do poder de Deus. O poder de transformação. O poder de Deus para transformar, porque o maior poder de Deus não é só curar uma doença. Deus cura a doença, Ele é o Jeová Rafá. Nós presenciamos muitas curas, muitas vezes no nosso meio. Mas a maior manifestação de poder de Deus na vida de uma pessoa é a transformação de vida, levando-a a uma vida eterna. Essa é a maior manifestação de poder que você pode esperar. E uma igreja que não manifesta o poder de transformação de Deus, e só fica pegando pessoas e tentando ser uma igreja humanista, antropocêntrica, que se preocupa só em servir as pessoas, porque Jesus veio para servir, mas em nenhum momento Jesus mudou o discurso dele de eternidade. Tanto é que eles falaram, só o Senhor está pregando palavras de vida eterna. Em nenhum momento Jesus mudou o discurso dele para trazer um conforto apenas passageiro nessa terra. Pelo contrário, às vezes Jesus trazia até desconforto, Cassiano. Trazia até desconforto nessa terra para que as pessoas pudessem viver a eternidade ao lado dele. Ou seja, muitas vezes as pessoas falavam, essa palavra é dura, mas sabiam que era a verdade. E não tinham como questionar. E os próprios apóstolos que estavam ao lado de Jesus, eles às vezes não entendiam muito bem as coisas. E essa semana, eu ouvi vários testemunhos maravilhosos de pessoas que estão mudando de vida e se convertendo, mas eu ouvi também uma coisa muito triste, que me deixou muito triste. Um querido, um pequenino que acabou de se converter e que está lindo, com um coração lindo, como uma dessa mocinha. Por favor, se vocês tiverem aí grupos que falam besteira, não me bota no meio não. Se vocês me perdoam porque eu falei palavrão. Aí tem crente que é podre, que fala assim, não tem nada a ver, porque ele já está podre, mas tudo é podre, né, para ele. Mas tudo é limpo porque é limpo, tudo é puro porque é puro. Aquele que está limpo, que limpe-se mais.
santifique-se mais. Então, as pessoas que decidem viver uma vida igual ao mundo, elas sempre querem arrumar uma justificativa para os seus erros, para os seus pecados de estimação. Assim foi um homem chamado Sansão. Ele arrumava justificativas para ele mesmo sobre os seus pecados de estimação, até que um dia o pecado não deu mais certo. E a primeira coisa que o inimigo fez foi cegar os seus olhos, depois amarrar os seus braços, depois o transformar num burro de carga. Existem muitos que estão vivendo como burros de carga. A Bíblia diz que Sansão ficava rodando moinho, ou seja, muitos hoje rodam, mas não chegam em lugar nenhum. Muitos hoje têm aquela unção de Satanás. De onde vem esse crente? Vim de rodear as igrejas. Porque ficam rodando para todos os lados, mas nunca entendem que o erro está neles, porque quando eu mudo, tudo muda. E eu fui assim. Eu estou falando porque eu sei. Eu fui assim. O dia que eu descobri que o defeito de todas as igrejas era eu, resolveu tudo. O problema de todas as igrejas que eu passei era eu. Tanto que hoje, na tentativa de restaurar essas burradas que eu fiz como um burro de carga, rodando e não chegando a lugar nenhum, eu fui atrás de todos os meus pastores e os honrei. Todos os que eu pude honrei vieram aqui. Por quê? Porque eu entendi que o problema estava em mim. Mas qual é o problema? O problema é que enquanto alguns estão olhando para si mesmos e vendo os defeitos e tentando mudar, outros estão olhando para a janela e só apontando os erros dos outros. Agora, quando eu vi o vídeo dessa menina, eu fiquei muito apaixonado. Eu não a conheço, deve estar aí no meio. Mas eu fiquei apaixonado pela forma simples que as pessoas têm se convertido a Jesus. Sem muita enrolação, simplesmente agora eu sou de Jesus e por isso eu vou mudar. Por favor, me tirem dos meios que não pertencem a Jesus. Antigamente, eu não sei quantos assistiram os filmes que nós mandamos, filmes de 1970, mas as pessoas pregavam Jesus assim, ele chegava e falava assim: Jesus está voltando, você precisa se converter, abandonar o pecado, e então você vai ser arrebatado. Uns acreditavam no pré, outros, independente disso. Eles pregavam assim. O maior evangelismo do mundo, o evangelismo batista, que chegava muitas vezes e falava: olha, você precisa se batizar. De 100 anos para cá, inventaram um apelo. Quando você levanta as mãos na igreja, aceita Jesus. Legal, isso é muito bom. Diga, isso é muito bom. Diga bem alto, isso é muito bom. Agora pensa, antes disso, os crentes simplesmente entendiam que aceitar Jesus era se batizar. Certa vez um homem disse para mim: eu estou pensando em me batizar, não sei se eu me batizo ou não, porque eu acho que é uma atitude muito séria. Eu falei: muito séria. Inclusive Jesus te levou muito a sério morrendo por você. Se batizar é bem fácil perto disso. E quem disse que não é sério? A forma eufemista em que o evangelho está sendo levado hoje por muita gente. Então, este pequenino se converteu e lindo, veio conversar comigo. E aí, era envolvido com muitas coisas ruins e começou a falar para mim e de como Deus estava mudando ele. Mas de repente encontrou um amigo, entre aspas, crentes. Nós estamos falando de dois tipos de crentes, amém? De repente ele eu quero crer que ele só fez uma colocação errada. Por favor, eu quero crer nisso. Mas o problema é que a colocação errada dele, a forma que ele falou, pode derrubar muita gente. Quando uma igreja trabalha só recebendo crentes de outra igreja que brigaram, que não obedeceram, que não foram submissos, que não tiveram respeito pelas autoridades espirituais e só ficam roletando igrejas, e uma igreja, ela é formada por isso, ela se torna uma igreja antropocêntrica, porque ela sempre vai ter que falar o que as pessoas querem escutar. Mas quando uma igreja trabalha ganhando vidas para Jesus e cuidando bem, e ganhando de verdade, tirando as vidas do lixo, vai existir uma paternidade, e essa paternidade vai ter uma autoridade, porque o pai muitas vezes briga com o filho porque ele ama. Mas nós ouvimos, infelizmente, este irmão, entre aspas, não sei se é, mas se for e só falou errado, nós o perdoamos em nome de Jesus, mas eu quero usar e denunciar aqui não a pessoa, mas o pecado, de falar que nós não precisamos nos preocupar com o pecado. Então ele mandou um áudio para esse pequenino na fé que precisa largar o pecado, que está gostando de largar o pecado, que está amando largar o pecado, está amando viver uma vida livre do pecado hoje. E diz para ele: fica tranquilo, não se preocupe com o pecado.
O importante é você fazer o que Jesus tem para você. Então a gente vai falar sobre esta afirmação hoje. Eu vou refutar a palavra do nosso amado irmão. Não se preocupe com o pecado. E deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Quando você vai atirar alguma coisa, um arco e flecha, ou até os atiradores aí que atiram os snipers de plantão, né? Esses aí que o pessoal aí que é do paintball, que é do airsoft. Fala uma coisa para mim. Se o pecado quer dizer errar o alvo, quando você vai atirar lá no airsoft, ou em qualquer tipo de alvo que você decidiu ter, quando você atira para errar ou para acertar? Logo eu vejo que importa acertar no alvo, ok? Quando você vai fazer um vestibular, vai prestar um vestibular, você presta o vestibular dizendo, não tem problema se eu não passar? Ou você presta o vestibular para chegar ao seu objetivo e passar na prova? Posso ouvir? Passar na prova. Quando você aposta uma corrida, no mínimo você já brincou de pega-pega quando você tinha uns quilinhos a menos. Você corre essa corrida para chegar e ganhar na linha de chegada ou para perder? Quando você assiste um jogo de futebol. Entrou um pozinho aqui. Quando você assiste um jogo de futebol e está torcendo pelo seu time, você assiste esse jogo torcendo para o seu time perder ou ganhar? Ganhar. E por que no Evangelho você diz que aceitou Jesus e que não precisa se preocupar em errar o alvo? Por que no Evangelho existem crentes pregando para as pessoas não se preocuparem em errar o alvo? Se a nossa vida com Cristo é nova em Cristo e as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez, nós vamos viver uma vida tentando acertar o alvo. Como uma pessoa pode chegar um pequenino na fé que quer ser livre do mundo e quer viver uma vida nova e diferente e falar para ele não se preocupar com o pecado? Ora, se ele falasse, não se preocupe com a acusação do diabo, porque ele até usou esses versículos. Ele disse que o aguilhão da morte, né? Falou do aguilhão da morte, ó morte, onde está a sua vitória, onde está o seu aguilhão. Ok. Mas se ele dissesse ao pequenino, querido, não se preocupe com a acusação do diabo, porque todas as vezes que você pecar, você vai poder se levantar e pedir perdão, porque os seus pecados já estão perdoados. Eu concordaria. Mas dizer para ele ficar tranquilo e não se preocupar em pecar ou em errar o alvo, eu não consigo entender esse evangelho, mas infelizmente é o que muita gente está pregando. E infelizmente por causa disso, muitos crentes estão se perdendo e nesses últimos dias vão se perder mais ainda. Eu fiquei chocado com isso, porque eu lembro de Jesus quando falava a respeito do fermento. Essa semana retrasada nós batizamos um casal que se converteu lá em São Paulo. E eles não sabiam fazer a ceia, então aprenderam pela internet a fazer a ceia. E aí eles começaram a fazer a ceia com pães asmos, e ela teve toda a preocupação de fazer o pãozinho da forma que nós ensinamos, não é uma regra, mas ela teve este cuidado. E aí eles começaram a fazer a ceia, então pediram para ser batizados. Pastor de São Paulo, nosso pastor do Alvo lá de São Paulo, foi à casa deles e os batizou. E depois ele faleceu. Nunca houve uma época tão maravilhosa para você ganhar vidas para Jesus. Em todos os lugares que você chega hoje, as pessoas estão desesperadas. E o problema é que elas só estão ouvindo a mentira do diabo. Mas muitas pessoas que sabem da verdade têm mantido a boca fechada e não falado. E você foi chamado, e se nós estamos vivendo nesses últimos dias, você foi chamado para abrir a sua boca e falar a verdade onde quer que você esteja, em nome de Jesus. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está vendo e está te enviando em todos os lugares. Não existe mais coincidência, tudo é cristocidência. Todos os lugares que você está chegando por uma missão, debaixo de uma missão, enviado. E se você está aqui em submissão a esta visão ama ganhar vidas e ama vidas. Sabe o que é mais gostoso? Eu nunca deixei de ganhar vidas. Semana passada, uma das minhas filhas na fé, uma mulher muito inteligente, muito letrada, chegou em mim e falou: você estava falando em latim no culto? Eu falei: não. Ela falou que eu estava procurando a tradução, não conseguia entender.
E eu nem sei, sem nem perceber, eu procuro não falar em línguas no microfone, mas devo ter falado. E aí eu pude explicar, que coisa gostosa. Explicar para ela o que era o batismo. Explicar para ela o que era falar em línguas. Falar, olha, você pode buscar esse dom também. Que coisa gostosa que é poder ensinar uma pessoa quando ela está se convertendo, está com o coração todo aberto para aprender, sim ou não, gente? Que coisa gostosa que é você poder gastar o seu tempo com pessoas que realmente querem a palavra, não é, meu amor? Que coisa gostosa que é poder gastar o tempo com pessoas que realmente querem aprender e não querem mais viver as coisas do mundo. Como é gostoso ter uma igreja que nós não estamos lidando com crentes que querem dar um pulinho no mundo de vez em quando, só uma pegadinha, só uma pecadinha, de vez em quandinho, olhar uma revistinha, nem revista é, agora é a internet mais fácil. Nós estamos lidando com pessoas que saíram de um mundo podre e que vieram para a luz verdadeiramente. Tá bom? Não precisa me chamar de maçom, mas que saíram verdadeiramente da escuridão e vieram verdadeiramente para a luz. Porque tudo que está em Cristo não é encoberto, e nada que está encoberto vai continuar encoberto, mas vai ser revelado. Tudo que está em Cristo está na luz. E os maçons que nos visitam, sejam bem-vindos. E quando você quiser saber alguma coisa a esse respeito, eu terei o prazer de sentar com você. Mas deixa eu te explicar uma coisa, querido. Como uma pessoa pode vir realmente para o nosso meio, ficar vivendo no meio de um povo santo, que se separa, que quer que as pessoas simplesmente os tirem dos grupos ruins, que pede para se batizar, que dá bons testemunhos, e de repente ela começa a se deparar com crentes falsos, crentes fermentados. Como ela vai crer em alguma coisa verdadeira, gente? Como ela vai crer em alguma coisa real? Diga, como ela vai crer? Diga, através da minha vida. Diga, eu não quero o fermento dos fariseus em minha vida. Diga, eu quero viver com um pão sem fermento, que é Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Agora, se esse irmão, chamado irmão, disse para o nosso irmão novinho convertido, que ele não precisa se preocupar com o pecado, então eu quero saber na Bíblia se isso é verdade. Vamos ver, melhor a gente ir para a Bíblia, amém, gente? Vamos para a Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 5, por favor, coloque nos telões para mim. Diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Do que os discípulos esqueceram de levar? Pão. E Jesus simplesmente falou: tenham cuidado, fiquem espertos. Olha para o irmão do carro do seu lado e fala: fica esperto, irmão. No 6 diz assim: disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Olha o que Jesus vai dizer para eles. Estavam brigando, gente. Os discípulos estavam brigando porque haviam esquecido o pão. Olha o que Jesus vai dizer no 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, poxa vida, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram, gente? Nem dos 7 pães vocês se lembram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram, gente? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Foi isso que eu disse. Então, entenderam, diga assim, finalmente. Mas é igualzinho hoje, gente. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pães, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Obrigado. Com o ensino dos fariseus e dos saduceus.
Olha do que ele está falando. Jesus aqui está dizendo, olha, vocês estão preocupados com uma coisa que não era para vocês se preocuparem, Cassiano. Vocês estão brigando, entrando em discussão em cada coisa besta. Vocês estão pensando em pão, sendo que eu sempre multipliquei pão para vocês. Vocês estão discutindo qual é a cor da gravata do irmão, sendo que eu sempre supri vocês. Vocês estão entrando em discussões tolas de pessoas que estão vindo atrás de vocês querendo roubar a sua santidade. E isso me faz lembrar também de uma pessoa que eu visitei essa semana, e foi bonito, eu fiquei tão feliz. Eu falo ou não falo? Teve um pequenino na fé que se converteu agora pela internet, ele nem conheceu a nossa comunhão direito ainda. E ele falou para mim, bispo, eu fui assistir um pastor na internet, logo já percebi que eles não haviam ensinado, porque nós do Alvo acreditamos que não somos melhores do que ninguém, mas o que é para nós, o que é para os outros é para os outros. Eu não quero ninguém lá da quadrangular aqui, mas eu não quero ninguém daqui na quadrangular também. Porque eu creio que falso profeta é juízo para falso crente. Porque se o crente é verdadeiro, ele entende que o líder dele também tem defeitos e eles oram e crescem juntos. Lógico, salvo algumas exceções, muito raras. Agora veja, eu não acredito num crente que fica rodando e fala assim, eu vou visitar a sua igreja aí. Se ele estiver viajando, tudo bem, mas visitar a sua igreja por quê? Isso mostra claramente que se você tem tempo para visitar a igreja dos outros, é porque você não faz nada na sua. Isso mostra claramente que se você estivesse envolvido, e estivesse participando, estivesse em submissão, porque o que a palavra submissão significa? Estar debaixo da mesma missão, ou de uma missão. E eu creio que cada pedacinho da noiva tem a sua missão. E eu creio que nós temos a nossa, não melhor do que ninguém, mas temos a nossa. E o povo do Alvo não vai em outras igrejas, não é porque é proibido. Mas sabe o que eu costumo falar? Se você decidir ir visitar outra igreja, pode ir, você não é proibido, mas não volta, por favor. Porque se você conseguiu ir visitar outra igreja, é sinal que você não está entendendo o nosso chamado, senão você estaria envolvido conosco. A não ser que você esteja viajando ou seja enviado por um líder. Diferente. Nós entendemos o reino de Deus, mas entendemos que o reino de Deus não é esse negócio que é pregado por aí para vender material. O reino de Deus, ele consiste em uma só igreja. Eu creio em uma só igreja de Jesus Cristo, que não é o alvo, a placa, mas são as pessoas verdadeiras de Jesus. E eu creio que essas pessoas verdadeiras de Jesus, realmente, gente, elas são aliançadas e intimamente ligadas à obra de Deus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, para ser firme e constante tem que ser abundante na obra. E se elas forem abundantes na obra, elas vão crescer, porque aquele que come de tudo não se alimenta de nada. Tem gente que fica comendo de tudo, mas não se alimenta de nada. E sabe o que esse menino puro falou? Ele falou, bispo, eu fui assistir, e aí eu estava assistindo, e de repente eu comecei a sentir que eu estava perdendo, que ele estava prejudicando minha santidade, que ele só falava piada de casamento. E eu estou querendo namorar em santidade, eu vim do mundo já, e eu quero ficar em santidade, eu quero me casar em santidade, eu quero ter a bênção que vocês têm, mas ele só ficava fazendo piada, eu senti que eu estava perdendo a minha santidade, aí eu desliguei. Eu até brinquei com ele, e depois ensinei que ele deveria assistir, ou ver, andar em uma só visão, porque visão mais visão de visão. Infelizmente, gente, tem muita gente profissional, e tem muita gente que se profissionalizou em pregar para crentes, que viveram a vida inteira no mesmo lugar. E que não querem, decidiram ficar daquele jeito. Mas ainda existem os verdadeiros que pregam para crentes verdadeiros. E é neste lugar que nós devemos desejar estar. O Cassiano me falou uma coisa muito louca outro dia. Vem aqui, Cassiano. O Cassiano veio do Rio de Janeiro e ele falou, eu estava falando, eu sou músico, e eu estava falando com ele a respeito de como os músicos, infelizmente, falam palavrão, são maliciosos, os músicos de igreja. E nós lutamos aqui para que esse lixo não entrasse no nosso meio. Até por eu ser músico, tive mais facilidade. Eu sempre brinquei, os meus músicos não são tão bons, mas eles são de Deus. E aí, o Cassiano me falou uma peculiaridade, porque cada lugar é de um jeito. Ele falou que os músicos de igreja, em muitos lugares que ele foi, se chamam de uma forma muito carinhosa, muito de Deus. Como que eles se chamam, Cassiano? Demônio. Como que é? Chega. Fala aí, demônio. Fala aí, demônio, tudo bem? Beleza.
Agora você imagina uma pessoa chegando, você chegando num culto, você dá risada porque não sei. Você imagina você chegou agora, eu botei o Cassiano, né? Tá ferrado agora, né? Mas glória a Deus que você não é mais demônio, né? Glória a Deus que você não é mais demônio. Aqui alguém te chama de demônio aqui? Ah, então tá bom. Vocês aí do Rio de Janeiro, se vierem com isso aí, eu vou mandar um câncer na língua de você, brincadeira. Agora veja, como que você chega numa igreja e uma pessoa chega, a pessoa, ô irmão demônio, tudo bem? Desabençoe aí, demônio. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Repreendido em nome de Jesus. Você já pensou, a Bíblia fala para a gente se cumprimentar com o ósculo, para abençoar, para salmodiar, mas olha o nível que os crentes estão. E pastores que falam palavrão. Uma vez um pastor de uma igreja aqui de Curitiba veio pregar na nossa igreja. Aí ele começou a falar que ia pregar na igreja dos manos, que ele tinha que se vestir tudo igual rapper, porque ia pregar na igreja dos manos. Eu falei, quem disse que a gente é mano? Tem os manos, mas cada um é cada um. Aí trouxe outro pastor. O outro pastor, muito famoso, muito renovado, veio pregar no nosso meio. Quando ele viu que era uma igreja de periferia, ele começou a falar palavrão. Quem lembra disso? E ele achou que a gente ia gostar. E ele caiu do cavalo. Então um pastor amigo meu, muito querido, também chegou um dia e começou a fazer piada de casamento. Então não vamos falar só dos músicos, vamos falar dos pastores também. Eu sou os dois, então posso falar dos dois. Mas não faço nada desses lixos. Começou a fazer piada de casamento. E entrou no nosso meio, só que quando ele percebeu que ele fez uma piada de casamento, a igreja inteira, umas 1.000 pessoas na época, umas 1.500 pessoas, fecharam a cara. Depois ele me perguntou, falei alguma coisa errada? Falei, várias. Aí ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, você brincou com o casamento, e aqui a gente não brinca com o casamento. Para nós, casamento é algo sério e abençoado. E a Bíblia também diz que o ímpio não vai prevalecer no meio dos santos, da congregação dos santos, dos justos, daqueles que estão se limpando mais. O que nós queremos viver? Queremos viver nos consagrando mais, nos purificando mais, cada vez melhor e ajudando uns aos outros a crescermos e ganharmos galardões eternos, porque queremos o bem dos nossos irmãos e nosso também, e da nossa família? Ou você quer crescer no meio de uma igreja que quando o seu filho chegar no ministério infantil e pedir para tocar bateria, vão chamar ele de demônio? No nosso caso, que nós ganhamos pessoas que vieram do lixo. Eu não sei porque tem gente que tem coragem de chamar a polícia contra nós, os policiais têm que vir, porque eles têm que obedecer, os oficiais sempre vêm. Mas nós ajudamos a cidade a ser descriminalizada. E sempre pregamos o evangelho limpo, de transformação. Pessoas que entraram no nosso meio que não quiseram mudar, não ficam, não conseguem ficar. No nosso caso, nós podemos falar a verdade abertamente, mas esse eufemismo, essa passadinha de mão na cabeça, acaba formando pessoas fracas, que vão vender o ministério a qualquer preço. Pessoas que não vão ter transformação de vida, que não vão mudar. Às vezes as pessoas vêm na gente e falam assim, nossa, eu nunca vi um ministério desse jeito, eu nunca vi gente assim tão separada, mas isso deveria ser a coisa mais normal do mundo, crente. Porque crentes verdadeiros, bereanos, que examinam as Escrituras, mudam. Muda ou não muda? Eu falo ou não falo? Eu vou falar, hein? Agora veja, como que você vai mudar se hoje o evangelho está tão mascarado, tão virado, que é pastor adulterando para um lado, é gente roubando para o outro? Como que um músico, um dia um músico muito famoso chorou na minha casa, falando assim, cara, a transparência de vocês protege vocês. E eu entendi, querido, que se for para ser transparente e me manter em santidade, eu vou ser mais ainda, eu vou queimar meu filme e vou falar. Agora, parece que as pessoas querem ser enganadas a tal nível que elas querem acreditar numa imagem que elas formam na cabeça delas. E Jesus nunca ensinou isso. Jesus vem e fala, olha, gente, vocês estão aqui aprendendo comigo? Ok, mas toma cuidado com a farisada. Porque a farisada vai trazer um fermento. Deixa eu lembrar você, quem aí já fez pão? Quem aí, pelo menos, tem um parente que já fez pão? Quem lembra que tem que deixar o pão crescer? A minha avózinha fazia um pão de mandioca, meu Deus, dá até água na boca. E ela botava os pães todos na janela. Lá em Israel, você passa e os pães estão na rua, eles falam que é para tomar a bênção do pó. Os pães para crescer.
Deus quando tirou aquele povo do Egito, ele diz para eles, vocês vão ter pães asmos, vocês vão festejar, vai passar a Páscoa, depois vocês vão ficar 7 dias só comendo pães sem fermento, para simbolizar a corrida, que vocês não podem esperar o pão crescer, vocês não têm tempo de parar para pecar. Daí vem a nossa frase, eu não tenho tempo de parar para pecar. Aquele povo sai correndo e simboliza. Então, o pão, o fermento também simbolizava o pecado. Aí Jesus vem, e no meio da mesa, ele levanta o pão e diz, bendito é Deus, Pai, que nos dá o pão para comer. Igual os judeus faziam, amém? Não amém. Ele levanta o pão, mas quando ele vai falar, ele fala, eu sou o pão. E ele parte. Vou ser partido por vocês. Ele está dizendo, agora. Vocês simbolizavam, os vossos pais comeram o pão, o maná do deserto, e morreram, mas vocês não. Vocês vão comer de mim, da minha carne, e vão viver eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Então Jesus disse, eu sou o pão. Agora vocês vão comer um pão sem fermento, sem pecado, porque eu não tenho pecado. Aí ele começa a ensinar aqueles discípulos a comerem sem pecado. Os caras faziam errado, ele dava na orelha. Ô Satanás, parte de mim, fala para Pedro. Os caras faziam outra coisa errada, eles quebravam, Jesus quebrava eles. Como diz o doutor José, dava nos dedos. Ou eles faziam outra coisa errada e simplesmente Jesus dava uma bronca e ensinava. Às vezes ele se irritava, falava, até quando eu vou aguentar vocês? Porque eles não conseguiam nem expulsar um demônio. Mas aqui Jesus fica bravo com outra coisa. Enquanto ele estava ensinando um monte, os fariseus estavam jogando os seus veneninhos. Então esse menino dessa semana falou para mim, bispo, eu estou tentando me manter na fé, mas tem uns parentes crente velho, que eles ficam toda hora vindo em mim, falando um monte de coisa, que eu não posso mais ter essa roupa, que eu não posso mais ter isso, que eu não posso mais ter aquilo. Aí eu disse para ele, não se preocupa com a sua roupa passageira, se preocupe com a sua roupa eterna. Porque a Bíblia diz que nós vamos ter corpos incorruptíveis. Com certeza Jesus não vai deixar a gente com roupas velhas nos corpos incorruptíveis, novinhos em folha. Mas as pessoas que não vão ter corpos incorruptíveis estão preocupadas com a roupa. Porque elas vão permanecer nesse corpo podre que elas têm. Mas você que está buscando um corpo incorruptível, se preocupe com os seus corpos incorruptíveis na eternidade, porque assim, naturalmente, você vai viver se preparando com roupas novas para receber o que Jesus tem para te dar. E aí eu comecei a falar para ele, e eles vêm com todos aqueles discursos farisaicos e acabam tirando. Paulo ficou revoltado na Bíblia. Porque enquanto ele estava ganhando um monte de gentil para Deus, quando ele saía e ia para outra cidade, a crentaiada da época, não os crentes verdadeiros, eu estou falando dos crentes falsos, eles vinham atrás cheio de religiosidade e colocavam aquela religiosidade na cabeça deles, e Paulo falava, quem colocou essa caraminhola na cabeça de vocês? E sabe, é duro, eu sei o que eles sentiram, porque você está ganhando gente, está se matando para ser puro, para ter um evangelho puro, para a pessoa tentar mudar, e vem um fariseu, ou pelo menos se deixa ser usado como fariseu, e fala, não se preocupa com o pecado, não, é importante você pensar em que Deus vai falar para você fazer. E o que Deus falou para você fazer? Se arrepender, largar o pecado e mudar. Agora veja, toma cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus disse. Toma cuidado com o que vão colocar em você para parar a sua corrida. Poxa, você foi chamado para uma corrida, Paulo fala carreira, a corrida que você foi proposta, você foi chamado, você está correndo. Toma cuidado para você não pegar desse fermento, senão você vai ter que ir para a janela e esperar crescer. E vai ficar um obeso espiritual que come, mas não aprende nada. E quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo deixa bem claro isso. Deixa eu te perguntar uma coisa mais uma vez. Quando você atira, você liga para acertar o alvo ou não? Sim. Quando você faz uma entrevista de emprego, você quer ser admitido ou não? Quando você aposta uma corrida, você espera ganhar ou não? Se você não liga para nada disso, tudo bem. Mas se você corre para o prêmio, como Jesus nos ensinou e o apóstolo Paulo também disse, então você precisa sim se preocupar com o pecado. Você precisa sim se preocupar em mudar.
Você precisa sim se preocupar em largar o pecado todos os dias. E o pecado tem que ser algo ruim na sua vida, porque não te pertence mais. Diga, o pecado não me pertence mais. Agora, eu aprendi algumas coisas dentro desse tempo de evangelho, que me fizeram acertar em algumas coisas. Me fizeram viver de uma maneira muito assertiva em algumas coisas na minha família. E eu quero ensinar para vocês hoje. E eu creio que para parar de comer pão com fermento, para a gente parar de perder tempo com fermento, de esperar pão crescer, a gente precisa andar só numa linha de raciocínio. Eu não estou aqui dizendo que outras igrejas não são boas, mas eu só vou ser cobrado de Deus com aquilo que a luz que Ele me revelou. E se Jesus colocou um tipo de pessoas aqui no alvo, é para essas pessoas mudarem. É claro que se você tivesse pastores tranqueiras ou pastores, tudo bem. Mas falíveis, é claro, não procure muito defeito, você vai achar, e rápido. Mas sérios de verdade. Porque quando eu vim para Jesus, eu não aguentava mais esse lixo, essa hipocrisia. Mas então Deus me deu uma bronca e falou, faça diferente de você. Eu lembro quando Elias começa a ficar todo cheio de si, Deus fala assim, ainda existem 7.000 que não se dobraram, o que é que você está se achando, cara? Existe um monte de gente séria. Da mesma forma que existe maçã podre, existe maçã bonita, brilhante. Da mesma forma que existe gente ruim, em todos os segmentos existe gente boa. Agora, quem come de tudo, querido, e fica comendo de tudo, não vai se alimentar de nada. Vai ter uma congestão terrível. Eu creio que se todo cristão andasse em submissão verdadeira aos seus verdadeiros pastores, as igrejas iam estar cheias, não iam estar perdendo tanta gente para o inferno como estão. Iam estar cheias de crentes verdadeiros que vão lá e que se arrependem. Agora mesmo a pastora Aline fez uma burrada, digna de uns tapas, aleluia, e veio pedir perdão. E é bonito, porque a gente vive assim, a gente pede perdão. Essa noite eu pedi perdão para minha esposa, a gente assistiu um filme que a gente chorou que nem criança, né, amor? De madrugada. E aí eu pedi perdão para ela, falei, nossa, eu estou sendo muito nada a ver. Porque a nossa vida é assim, é consertar todos os dias. Aí a gente se mata para consertar todos os dias. Paulo falou, eu esbofeteio a minha carne para viver aquilo que eu prego. A gente se esbofeteia para viver todo dia, e vem um cara e fala para um cara que está no nosso meio, que está mudando, que está saindo do lixo. Não se preocupa não, pecado não, pode ficar aí. Mas é lindo quando a gente vê uma menininha que, no meio de tantas propostas, uma menina linda, no meio de tantas propostas que ela deve ter no mundo, e na escola, porque eu fui cristão na escola, eu sei como é. Ela disse, eu não quero mais que vocês me coloquem no meio dos lugares sujos, dos grupos sujos. As minhas redes sociais eram fechadas e eram sujas. Eu peço perdão, mas agora eu quero ser limpa, transparente, porque Jesus me chamou, e porque Ele me chamou, eu quero ser limpo. Que lindo, cara, essa fé pura e simples. E por que as pessoas vêm atrapalhar? Diga, fermentado ou sem fermento? Diga, será que eu sou um crente fermentado ou um crente sem fermento? O apóstolo Paulo disse algumas coisas muito peculiares a respeito disso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Paulo escreve a Timóteo e diz assim, evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos. Ou seja, para de comer de todo lado. Não fica ouvindo tudo. Porque, você sabia, teve uma irmã que andava com a gente. Aí a gente teve todo um trabalho para ela largar o pecado. E o pecado feio. Não que um seja maior que o outro, mas era um pecado que envolvia muita gente. Cuidamos, tiramos carrapato, foi lindo. Aí ela está sendo cuidada, orada, jejuada, com pastores que a amavam. Ela vai lá e começa a fazer tudo errado, aí começa a ouvir um outro pastor. Amigo meu, pastor de Deus, cara, não é do diabo não, pastor de Deus. Mas que prega coisas diferentes à nossa visão. E não é para mim. Daqui a pouco ela começou a falar para os pastores e questionar por causa do outro pastor. Quando a gente viu, ela já estava na perdição de novo, desviada. Às vezes dá vontade de falar, vai lá pedir para ele. Quando você precisar de uma oração, de uma ajuda, vai pedir para o outro. Eu não entendo essa cabeça de você entrar num restaurante para comer uma comida e depois ir pagar no outro restaurante. Ou ir reconhecer no outro restaurante e falar para o outro chefe, a comida está boa. Eu não entendo essa cabeça medíocre de ingratidão, porque a ingratidão é o desperdício da graça.
É você pegar tudo que você recebeu e transformar numa desgraça, porque graça é o quê? É um favor não merecido, então você simplesmente vive grato, porque você não merecia mesmo, então eu vou viver grato, porque eu não merecia, me escolheu, então obrigado. Obrigado. Mas quando você é ingrato, você desperdiça a graça. E sabe, gente, nós estamos em tempos tão difíceis que as pessoas vão cada vez mais entrar nesse nível. Um nível de querer ouvir só o que é gostoso. Um nível de querer procurar como comichões os ouvidos. E Paulo disse, olha o que Paulo continua dizendo, evite falatórios contrários aos ensinamentos cristãos. Pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Todo ensinamento que fizer com que você se afaste de Deus, não é de Cristo. Mesmo que a pessoa esteja falando coisas bíblicas. Você consegue discernir isso? Aquilo que te afasta do propósito e da corrida que você está correndo, e te põe para crescer com fermento, aquilo que tenta jogar fermento de fariseu no seu pão sem fermento, não provém de Deus, ainda que a Bíblia seja usada para isso. Porque Satanás se transfigura até de anjo de luz, gente. Mas tem tanta gente que vai ser roubada por isso. Olha o que ele diz no 17. Leia comigo. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como gangrena. Tem traduções que falam como câncer. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto. Aqui Paulo dá o nome porque esses caras já estavam, esses cabras aqui, já era, sabe aquele, eles eram daquela tribulação, sabe qual é? Os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão espalhando a fé, atrapalhando a fé cristã de alguns. Ou seja, estavam querendo usar argumentos, mas estavam atrapalhando a fé, atrapalhando a pureza. Porque Jesus nunca te exigiu saber um rodapé ou decorar um rodapé de Bíblia. Jesus simplesmente te exigiu aprender, e conforme você for aprendendo, vai vivendo. Diga, eu vou aprendendo e vou vivendo. Diga, eu vou aprendendo progressivamente e vou vivendo. Diga o irmão do seu lado aí no carro, fala, você vai aprendendo e vai vivendo, em nome de Jesus. Agora olha o que o 19 diz. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. O que é firme não se abala. E sobre esse alicerce estão escritas estas palavras. O Senhor conhece as pessoas que são dele. O Senhor conhece os que são seus. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o... Não, eu vou ler de novo. Já que o irmão falou que não precisa se preocupar com o pecado, eu vou ler de novo. Vamos ler juntos? Bem alto, eu quero ouvir lá do último carro lá, bem alto. 1, 2, 3 e... Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o... Entendi. Olha para o seu irmão aí do lado e fala, entendi. 20. Nunca, numa casa, olha o que ele vai falar, numa casa grande, não existe somente vasilhas de ouro ou de prata. O alvo é uma casa grande? Fica tranquilo, aqui existe vasilha podre aqui no meio também. Numa casa grande não existe somente vasilhas de madeira e de barro. Alguns são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Leia comigo bem alto, 1, 2, 3 e... Quem se purificar de todos estes erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao mestre e está pronto para fazer tudo o que é. E você, Timóteo, e você, filho de Deus, e você, crente verdadeiro, crente de verdade, você da internet, crente de verdade, e você, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor, paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Oh, Jesus, eu pequei de novo, me ajuda, Jesus, a parar de pecar. Aí vai ter os fariseus falando assim, viu, não se preocupe com pecado não. Aí você fala, está repreendido, Satanás. Eu não quero mais isso na minha vida. E aí você vai procurar andar junto com aqueles que querem ter uma fé pura, um coração puro, e pedem a ajuda do Senhor. Ó Senhor, o Senhor viu que eu errei de novo? O Senhor não me condena, Senhor, mas eu não quero errar de novo. E quantas vezes eu cair, eu vou pedir perdão até que eu não caia mais.
Quem recebe essa palavra? Agora, como que um menino que acabou de se converter, ouve um negócio desse e consegue continuar na fé, gente? Nós temos que criar uma ambiência tão positiva em Deus no nosso meio. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais falam, essa semana retrasada eu ouvi isso de um casal, de um pai de família. Ele falou, bispo, quando eu entrei no alvo, estava uma onda de casamento, aí eu casei. Falei, é mesmo? Ele falou, é. Falei, e aí? Ele falou, nunca fiz algo melhor na minha vida. Acabou de ter o 3º filho. E está amando a esposa mais. Engraçado é que nós tivemos 2 separações em 7 anos de alvo, que eu lembre, posso estar errado, mas que eu me lembre, os pastores me corrigem de repente, mas 2 separações que eu me lembro, e uma foi a do Johnny, que está aqui restaurado de novo no altar com 3 filhos. É porque depois que renova, o vinho novo é melhor, e você sabe, né? Vai fazendo. Mas não é lindo ver isso? Agora, gente, ele entrou num meio saudável em que as pessoas amam estar casadas. Fala a verdade, Cassiano, é ruim ser solteiro no nosso meio, não é? Eu sei. Porque vê todo mundo casado, os amigos tudo casado, eu já está assim, meu Deus, eu tenho que casar. Porque nós criamos um mundo que é nosso, sim, mas é um mundo diante da palavra de Deus. Enquanto o mundo fala, não case, junte dinheiro, faça. Eu conheço um cara que juntou dinheiro a vida inteira, casou, foi 3 meses. Nós não juntamos nada, mas nós obedecemos a palavra e Deus nos supre em tudo. E eu achava que eu tinha feito uma maravilha em casar em 3 meses com a minha esposa. Nós completamos 15 anos de casamento, né? 3 meses eu casei. Aí vem o pastor Felipe de São Paulo e casa em 1. Falei, porra, cara, eu que queria manter o recorde do Guinness. Se você está tentando roubar o carro, vem para cá, querido. Você está Jesus, depois você rouba. Não, não rouba não. E os crentes fermentados tentam jogar o fermento no crente verdadeiro que quer permanecer sem fermento de fariseu. Diga, eu não quero ser um crente fermentado. Diga, todo fermento longe de mim, em nome de Jesus. Agora, o apóstolo Paulo é top, né, velho? Ele também afirma e mostra claramente sobre esse tipo de fermentação. Você quer ver? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Leia comigo. Saiba disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Será, gente? Será que a gente está nos últimos dias? Os homens serão egoístas. Estão egoístas, gente? Acho que não, né? Que maldade da Bíblia. Avarentos. É o espírito da avareza. O povo está avarento ou não está? Não, eu vejo um Noé, esses dias eu pirei na Bíblia. O Noé recebe o chamado de Jesus, de Deus. Noé justo e bom, anda com Deus, entra na arca, beleza. Fecha as betumes por dentro e por fora, aí Deus fecha a água, beleza. Entrou, passou o dilúvio, desceu da arca. Quando ele desce da arca, ele tem um novo mundo. Aí Jesus coloca uma aliança linda lá no céu, o arco de Deus, que não é arco-íris, arco de Deus, tem traduções que traduzem errado. E aí ele olha e de repente ele vai fazer um altar e queimar os bichos que Deus mandou guardar para multiplicar. Você imagina a cabeça de um Noé desse? Não tem mais ninguém no mundo. Jesus mandou agora eu multiplicar. Ele mandou guardar os bichos. E agora eu tenho que queimar os bichos? Ele pensou nisso? Não. Ele foi lá e queimou. Sabe por quê? Porque depois de todo o dilúvio, de saber que ele viveu todos aqueles dias num barco que estava à deriva e não tinha nem leme, estava totalmente na dependência de Deus, ele já havia aprendido que tudo vem dele. Então ele não esperou e nem olhou para nada, ele só olhou para as coisas do alto. Porque aquele que é de fé vive assim. Agora olha o que ele diz. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do inimigo do que de Deus. E aí ele diz uma coisa que é muito parecida com os dias de hoje. Vamos ver juntos no 5, 1, 2, 3 e... Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se, Timóteo, afaste, crente verdadeiro, afaste-se você que quer ser crente sem fermento, afaste-se também destes.
tendo aparência de crentinho, mas negam o poder da transformação. Tem o jeito, tem a roupa, tem os costumes e os usos, mas não tem o poder da transformação de Deus que transforma de dentro para fora. Que você tenha esse poder de transformação em sua vida, em nome de Jesus. Aí ele continua assim, falando destes que negam o poder. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, né? Não tem para o senhor pecado, né? Sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então é daí que vem essa quengaria que está hoje no meio gospel. É daí que vem. 7. Elas estão sempre aprendendo. Nossa, isso é demais. Leia comigo bem alto. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, estão sempre sentados nas igrejas, estão sempre aprendendo, falam dos rodapés de Bíblia, tem jeito de crente, tem cara de piedade, tem tudo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Qual é o conhecimento da verdade? É largar o pecado, ter transformação de vida e o poder de Deus habitar em você. Então deixa eu te dizer uma coisa, você que quer ser puro e não quer fermento, continue assim e santifique-se mais. Diga fermentado ou sem fermento. Agora, eu creio que esse moço que falou, e eu ouvi o áudio, eu quero crer que ele não quis dizer isso e só disse erroneamente, apesar de que, se ele está dizendo isso para muita gente ele tem desviado dos caminhos do Senhor. Mas, eu quero crer que ele só se equivocou. Mas ele disse uma palavra, uma coisa boa, e eu quero usar o que ele disse de bom também. Ele disse que nós temos que nos preocupar com o que Deus nos chamou para fazer. É verdade. Então, eu vou refutá-lo e falar, nós temos que nos preocupar sim com o pecado, sabendo que o nosso acusador não tem mais nenhum poder sobre nós, e o aguilhão da morte não tem mais poder para nos cutucar, sabendo que quando nós errarmos e pecarmos, nós temos que nos levantar em nome de Jesus, e o pecado passa a ser um acidente na nossa vida, e quando a gente cai, machuca o joelho, a gente levanta e faz o curativo é Cristo, a gente continua e tenta não cair no mesmo lugar, e olha e observa por que caímos, e aí tentamos até desviar se tem algum obstáculo, e depois disso nós temos que simplesmente viver a palavra de Deus naquilo que Deus mandou a gente fazer. Vamos ver o que Deus mandou a gente fazer. É muito simples, eu quero terminar essa noite só com isso. Só a Bíblia, tá bom? Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Já que aconteceu isso, portanto, vão, imperativo, e façam discípulos. Façam o quê? De todas as nações, ensinando-os e batizando-os. Amém, gente? Não, amém. Batizando-os primeiro, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e depois ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Vocês vivendo assim, fazendo isso, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E se nós estamos no fim dos tempos, estamos batizando e ensinando como acertar o alvo e não como errar o alvo, a palavra pecado, mais uma vez eu digo, quer dizer errar o alvo, estamos ensinando as pessoas a acertarem o alvo e não errar, isso quer dizer que Jesus está conosco, até agora, no final dos tempos. Diga, eu quero ser um crente sem fermento, em nome de Jesus. Hashtag cuidado com o fermento dos fariseus. Hashtag fique em Cristo, fica no alvo. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração, abaixe sua cabeça, curve a sua cabeça, onde quer que você esteja. Você que está na internet, feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Eu creio num Deus que perdoa pecado, sim. Creio num Deus de segunda chance. Creio no Deus que a sua graça nos basta. Eu creio que o aguilhão da morte não tem mais poder de nos cutucar.
Eu creio que o acusador não tem mais poder de nos acusar, porque estamos debaixo do sangue puro de Jesus. E eu creio também que aquele que está em Cristo continua se limpando e fugindo do pecado. Que aquele que está em Cristo liga sim para o pecado e não quer mais viver debaixo do pecado, porque o pecado não nos pertence mais. Eu creio no Evangelho que perdoa, que transforma, às vezes muito além dos nossos corações simplórios, porque o coração de Deus é muito grande. Eu creio num Deus que perdoa aquilo que o homem não perdoa, e que traz uma pessoa do lixo e transforma em luxo. Mesmo porque fez isso comigo, um religioso que achava que era bom. Eu creio em um Deus que busca as pessoas lá no inferno, com todo carinho e amor. Um Deus que a Bíblia diz que não tem prazer nem na morte do ímpio. O ímpio morre e ele chora, porque ele não queria que o ímpio fosse ao inferno. Eu creio em um Deus que fez o inferno para Satanás e para os seus anjos, mas que infelizmente deixou o homem escolher para onde ele quer ir. Eu creio em um Deus que é tão justo, que é tão amor, que também é justiça. E que por ser muito justo e nos amar muito aqueles que esperam a sua volta e que se afastam e que se apartam das coisas do mundo e que não querem mais pecar, por amar tanto esses, não pode colocar pessoas que querem continuar no lixo para sujar o lugar limpo que Ele preparou para nós, porque na casa do nosso Pai existem muitas moradas, mas Ele nunca disse que as moradas eram sujas ou para pessoas sujas. Eu creio em um Deus que tem uma só igreja, que aceita todos, mas não tudo. Eu creio em um Deus que tem uma só igreja, um verdadeiro pastor, Jesus o Cristo, e Yeshua, o nosso Senhor, que vem buscar uma só igreja sem placa, mas que na sua multiforme sabedoria distribuiu vários tipos de ministério para alcançar vários tipos de pessoas, mas alcançar aqueles que não querem ser bodes, mas querem ser ovelhas, e que separará os maus dos bons, os bodes das ovelhas, à esquerda e à direita, como diz em Mateus 25. Eu creio em um Deus que tem dado todas as chances para que você possa ser transformado. Eu creio em um Deus que nunca negou o seu poder para nós, e por isso nós não queremos negar o poder de transformação em nossas vidas. Eu creio em um Deus que realmente quer que nós vivamos uma vida para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive nós. Que nem coisas somos, mas somos filhos, e se Ele alimenta até os pardais, e veste os lírios, quanto mais nós. Mas eu também creio em um Deus que é tão justo, que decidiu dar galardões àqueles que decidem viver trabalhando e esperando e correndo a corrida pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, a partir do versículo 14. Mas vai deixar sem galardão. Paulo diz até que alguns vão entrar nos céus, mas como se fosse com colunas de fogo, ou seja, não vão ter galardão nenhum. Eu não sei em que nível do céu essas pessoas vão estar, mas eu creio em um Deus que me deu a oportunidade de viver na terra depois de aceitá-lo, na graça, para ter muitos galardões eternos, e por isso estou trabalhando a minha vida para viver riquezas eternas. Eu creio em um Deus que nos prometeu presentes eternos, galardões eternos e recompensas eternas, se nós vivermos de acordo com a palavra dele, que é boa, perfeita e agradável, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável para nós, e que espera que nós só tenhamos uma mudança de mente, como ele disse lá em Romanos, uma transformação, uma mente que possa pensar nas coisas do alto mais do que nas coisas daqui. E eu posso dizer uma coisa, para os crentes verdadeiros, para os crentes bereanos, para os crentes de verdade desses últimos dias, esse mundo está cada vez mais insuportável. Essa semana uma filha da fé falou para mim: bispo, eu não aguento mais viver aqui, eu quero ir embora. Eu falei: mas vamos ser arrebatados em nome de Jesus. Não sei se agora ou depois, mas eu quero ser arrebatado, não quero morrer não, eu quero até o último dia da minha vida ganhar vidas. Paulo entrou nessa paranoia, nessa loucura, né? O homem que foi arrebatado aos céus, que viu todas as maravilhas da eternidade que estão nos esperando, e que volta para a terra, ele só pode pensar em uma coisa. Ele disse: agora se eu morrer, vai ser lucro, e se eu viver vai ser Cristo. Eu vou ganhar pessoas
até o último dia. Por quê? Se eu for, eu não sei se eu vou ou se eu fico. Porque se eu for, eu vou provar toda aquela beleza que eu vi agora. Mas se eu ficar, eu vou poder provar mais ainda pela eternidade. Depois que eu for, não vai mais dar para mudar a condição. O que eu ganhei. Mas se eu ficar, eu posso mudar e receber mais. Então eu vou trabalhar, eu vou ganhar vida, eu vou transformar vidas, eu vou mudar, eu vou sair do pecado, eu vou ser transformado de glória em glória, vitória em vitória, como a luz da aurora que brilha, 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 até se tornar dia perfeito. E quando eu chegar na eternidade, eu vou provar do meu galardão. É desse Deus que eu estou falando. Esse Deus terrível de bom. Esse Deus que nos quer vivendo uma vida limpa. Eu creio num Deus que disse: eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. E que infelizmente muitas vezes vê crentes vivendo só vida, mas eles nunca dão outro passo. Eles se convertem e conhecem a vida, mas eles nunca vivem a vida em abundância, porque decidem achar que o pecado não é algo para se preocupar. Eu creio em um Deus que está vindo buscar um povo que tem respirado e tem chorado. Bem-aventurados os que choram. Sabe por que choram? Porque erram, mas não querem errar mais. E aí Deus olha e fala assim: eu sei que você não quer. Um dia uma pessoa perguntou para Deus: Deus, eu erro tanto, o Senhor já contou quantas vezes eu erro? Deus falou para ele: não, eu estou contando quantas vezes falta para você parar de errar. Eu creio num Deus que está torcendo, não só para que você tenha uma vida eterna, mas que essa vida eterna seja tão abundante em galardões que elas comecem a respingar nessa terra e você passe a ter uma vida em abundância, protegido, porque aquele que está no Senhor é protegido por esse Deus. É desse Deus que eu estou falando. É de um Deus de maravilhas. É de um Deus de maravilhas. É de um Deus de maravilhas. Eu quero orar com você. Continue com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, onde quer que você esteja. Aquele casal recebeu o Senhor Jesus pela televisão e pediu para que os pastores fossem até a casa deles batizá-los. E depois que ele se batizou, ele veio a óbito. Eu não sei quantos galardões deu tempo dele ganhar nesse pouco tempo. Eu só sei de uma coisa: ele pôde ir para um lugar muito melhor do que este. Eu quero dizer para você, querido, que nós não sabemos. A Bíblia diz que o homem não pode acrescentar nenhum dedo na sua estatura. E que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele conta as estrelas nas palmas das mãos. Eu estou falando de um Deus que te quer. Ele não precisa de você e nem de mim, mas Ele nos quer, Ele nos deseja com Ele, nos criou para Ele. E tudo que você precisa fazer é decidir andar nesse Deus, com esse Deus. Não por uma religião, não por uma falsa transformação, mas por uma transformação progressiva. Também não por uma transformação repentina, a qual você vai ser muito rapidamente mudar. Não, é um processo, é processual. Mas Ele está analisando aqueles que têm a oportunidade de realmente mudar bem rápido. Eu creio neste Deus, e é deste Deus que eu estou falando. Traga uma câmera aqui para mim, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero fazer uma oração com você, aonde quer que você esteja. Diga assim: Senhor, eu quero me converter ao Senhor, não a uma religião, nem a uma mentira, e nem a uma falsa esperança, mas eu quero ter o Senhor como único e suficiente Deus da minha vida. E a partir disso, eu quero que o Senhor observe a minha mudança, porque eu quero começar a tentar mudar para Ti. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, Filho de Deus, para que eu mude para o Senhor e o Senhor entre em minha vida e me mude. Você que fez essa oração, você que acabou de fazer essa oração, eu quero que você entre em contato neste WhatsApp que está passando aqui embaixo, SOS Alvo. Nós temos pastores de plantão esperando o seu contato para te encaminharem e te ajudarem e te encaminharem ao batismo, porque nós sabemos que estamos pregando nos últimos dias e queremos que sua vida seja com Cristo Jesus. Você que está aqui neste culto drive, dentro do seu carro, eu quero também te dar uma oportunidade. Bispo, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Ou bispo, eu estava vivendo dentro da igreja, mas não estava vivendo de verdade em Cristo. Porque
Tem gente que vive dentro da igreja, na organização, mas não está em Cristo. Eu quero te dar a oportunidade de receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você que estava de férias, que estava lá longe, você que perdeu muito tempo de vida e sabe que o Espírito Santo está falando com você, pede para quem estiver, ou se você estiver no seu carro, ou estiver no carro de alguém, pede para ele acender o pisca-alerta, para que nós possamos orar com você em nome de Jesus. Você que quer receber o Senhor como o único e suficiente Senhor de sua vida. Amém, amém, amém. Amém, lá atrás, amém. Deixa o pisca-alerta ligado. Não tem problema a chuva, querido. É chuva de bênçãos. Pastores, por favor, vão até os carros. Vão até os carros. Deixa o seu pisca-alerta ligado. Bispo, eu quero receber o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu não quero mais viver nessa terra. Ali, ó. Lá também mais outro lá atrás, lá atrás. Amém. Amém, lá, à minha direita. Amém. Deixa o pisca-alerta ligado. Os pastores estão indo para orar com você. Deixa o seu farol ligado também, por gentileza, para ficar mais fácil deles verem. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com todos agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por todos que estão aqui, por todos que estão na internet. Quero te agradecer pela chuva de bênçãos. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque nós não nos vendemos e queremos pregar a Tua palavra pura e simples. E nesses últimos dias nós queremos pregar o Teu Evangelho a toda criatura o mais rápido possível. Nós queremos, assim como o Senhor disse a Timóteo, através do apóstolo Paulo, pregue, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Insista. Nós queremos insistir na Tua palavra. E Pai, nós queremos viver um Evangelho puro e simples. Queremos que o Senhor tire de perto de nós o fermento dos fariseus. Nós não queremos ser crentes fermentados, mas queremos ser crentes sem fermento. Porque o Senhor é o pão sem fermento, o pão que se deu por nós, o pão da vida. Pai, eu faço essa oração com os meus irmãos e a favor dos meus irmãos. A favor destes que o Senhor confiou a nós, a favor destes que estão na internet, que estão chegando agora, e a favor da sua igreja na terra, a igreja de Jesus Cristo, a única igreja, que não faz parte de uma denominação, mas ouve a sua voz. Eu oro por estes, para que nós possamos nos manter na Tua presença, possamos sim alcançar o alvo, o objetivo, terminar a carreira, guardar a fé, lutar o bom combate e receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, obrigado por Tua palavra, que nós sejamos mais puros, porque aquele que é puro precisa se purificar mais. Que nós sejamos mais santos, porque aquele que é separado precisa se santificar mais. Que nós estejamos mais no Senhor e possamos pensar nas coisas do alto, e que nada mais importe nessa terra a não ser o Senhor e a Tua obra. Que o Senhor nos use para ganharmos muitas vidas, e que, como aquele irmão falou, nós possamos sim nos preocupar em fazer o que o Senhor mandou, batizando-os e ensinando-os. Que o Senhor nos use como servos úteis e nós possamos ouvir: servo bom e fiel, entra no meu gozo. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Pai, nós agradecemos por essa palavra, agradecemos por essa esperança, em nome de Jesus. Amém. Eu te amo em Cristo. Deus te abençoe. Fica no alvo.